Quantos serviços de streaming você tem aí na sua casa? E aliás, você tem ações da Netflix também na sua carteira? Principalmente depois dessa queda de mais de 35% em um único dia, depois que ela reportou os resultados do primeiro trimestre de 2022? Me conta tudo aqui nos comentários, porque hoje nós vamos falar brevemente sobre as ações e sobre o resultado de Netflix e entender se aos preços que ela está negociando hoje, se isso pode ser uma oportunidade ou não. Então me acompanhe até o final do vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixem um like também e não esqueçam, cliquem também aqui no link que eu deixei da Clear para vocês, principalmente para você, óbvio, que não é cliente, mas que quer negociar aí todos os seus ativos de renda variável com corretagem zero, beleza? Bom, pessoal, sem mais delongas, eu já quero começar trazendo os principais números, depois eu quero trazer os motivos que impactaram esses números e depois trazer a questão da análise de preço para entender se é uma oportunidade ou não. Então vamos lá, ela entregou um lucro líquido de mais de 1,59 bilhão de dólares, o que foi uma queda de 6,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ela teve essa pequena queda no lucro, mas ela teve um acréscimo na sua receita líquida de mais de 9,8%, entregando um resultado aí de 7,86 bilhões de dólares. Cabe lembrar, né? Netflix é uma empresa que ela ganha com as assinaturas, com as produções de conteúdo que ela tem também, mas o que a gente começa a ver para a empresa como um todo? Por muitos anos ela quase que explorou esse mercado de streaming sozinha, nadando de braçada à frente de todo mundo. Claro que ela ainda tem uma gigantesca fatia desse mercado, só que a concorrência começou a incomodar cada vez mais. E não somente a concorrência, né? Aqui em casa, por exemplo, sim, nós temos aí pelo menos 3 serviços de streaming diferentes, então, além da própria Netflix, né? Então, é claro que a gente começa a ver essa questão de comportamento dos usuários, né? Das pessoas, olhando também para os concorrentes, porque ela teve os seus reajustes de preços, inclusive tem concorrente oferecendo aí os serviços de streaming, tipo um Amazon Prime, com preços um pouco mais baratos, e aí muita gente começa a entender aí o que valeria a pena continuar assinando ou não, até porque muitas vezes as pessoas já têm muito tempo Netflix, e aí já meio que enjoou dos conteúdos que estão por lá, e entra conteúdo novo que não interessa, e às vezes acaba migrando para outro streaming. Esse é um ponto. Concorrência, com certeza, uma hora ia bater mais forte na porta, a gente começa a enxergar isso para Netflix. Existe um outro ponto também, né? E aí, cara, provavelmente vocês devem conhecer alguém ou vocês mesmos devem fazer alguma coisa nesse sentido, mas sempre tem aquele cidadão lá que tem uma assinatura de Netflix, mas que compartilha com mais um batalhão inteiro, né? Então, a Netflix, ela tem hoje mais de 221 milhões de assinantes, o que é até um acréscimo, né, de mais de 6,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas nós sabemos que dentro desses 221 milhões de assinantes, tem mais um monte de gente que vai na bota, porque os logins e senhas, os usuários, eles são compartilhados e outras pessoas assistem os conteúdos tudo dentro da mesma assinatura, né? Mas beleza, esse é um ponto que eu considero sim muito relevante, né? Não somente para ela, mas também para as outras empresas de streaming que estão sempre buscando e brigando por essa fatia do mercado. Mas nós também tivemos um outro fator que, para quem leu só a manchete dos resultados, não olhou no detalhe, que talvez muitos nem colocaram isso na conta e esperavam que poderia acontecer, que é a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia. E aí você tá pensando, como assim, meu? O que tem a ver Rússia e Ucrânia? Tem tudo a ver, gente. A Netflix disse que só naquela região onde está acontecendo o conflito, eles perderam mais de 700 mil assinaturas. Então, não tem jeito. Ela acabou sendo muito impactada, tanto que o que ela esperava ter de crescimento no primeiro trimestre de 2022? Ela esperava que ia crescer mais de 2,5 milhões de assinaturas. Não aconteceu isso. Na verdade, ela entregou um resultado totalmente diferente, que ela perdeu 200 mil assinantes. E claro que teve um impacto justamente desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Tiveram outras regiões dos Estados Unidos, por exemplo, que também teve ali uma queda no número de assinantes, e entre quedas e altas e acréscimos de números de assinantes, ela não conseguiu compensar e atingir essa meta, esse guidance, essa expectativa que ela tinha, o que o mercado tinha. E tanto que essa linha eu acho que foi a que mais impactou, muita gente só falava disso praticamente no dia de ontem, né, quando saíram os resultados, e é meio que por isso também que a gente começa a entender o porquê que o mercado bateu tanto nela, né, porque ela caiu mais de 35% somente em um único dia, né. Ela tinha uma perspectiva muito grande e ela entregou totalmente o oposto, o mercado saiu frustrado
com esse resultado. Mas beleza, essa questão da assinatura, do conflito entre Rússia e Ucrânia, da concorrência é um ponto, existe também um outro ponto, um terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, que é a questão do cenário macro que a gente tá vivendo mesmo. Muita gente pensa, poxa, Bea, mas às vezes 20, 30, 40 reais não é muita coisa, né? Pra talvez eu simplesmente ter que cancelar esse serviço. Depende pra quem, né? A gente tá vendo que o poder de compra da população como um todo tá sendo corroído, países do mundo inteiro estão com inflações muito mais altas, né, do que estavam esperando, ou enfim, do que estavam acostumados, e aí, consequentemente, a gente começa a ver muitas famílias tendo que fazer uma matemática ali feroz para fazer a conta fechar no final do mês. Então, o que a gente vê nesses cenários um pouco mais adversos, quando a gente vê que tudo tá ficando muito mais caro, que as pessoas estão com dificuldade de fechar a conta no final do mês, é que aquilo que não é essencial começa a ser cortado. Então, consequentemente, a gente também vê isso impactando o resultado de Netflix. Mas beleza, gente, esses foram os 3 pontos principais que eu quis trazer para vocês, até mesmo porque a gente tem que continuar monitorando eles. Por quê? Concorrência não deu uma trégua ainda, conflito entre Rússia e Ucrânia também não acabou, e é claro que os índices de inflação, apesar da gente ter perspectiva que eles diminuam até o final do ano, ainda assim devem continuar, né, em patamares elevados, e a gente deve ver talvez uma trégua um pouquinho mais acentuada somente no ano que vem. Então esses são fatores de risco para a Netflix nesse momento, mas claro que diante desse risco, os preços, né, das ações em si, também dos BDRs, que eles acompanham as estoques lá fora, caíram, e aí a gente começa a se perguntar, será que vale a pena olhar para esse negócio pensando para longo prazo? Bom, eu quero trazer para vocês primeiro uma análise de múltiplos, que a gente vai dar uma olhadinha então na questão de preço-lucro de Netflix. Hoje ela negocia a aproximadamente 20 vezes preço-lucro, e esse é um valor que, quando a gente olha a média histórica dela, é realmente bem abaixo do que a gente está acostumado. A questão de um ano atrás, ela estava negociando aí quase 60 vezes preço-lucro. Então, com essas últimas quedas, nos últimos 12 meses foram mais de 55, quase 60% de queda acumulada, ela começa, assim, ao meu ver, a apresentar uma certa oportunidade. E aí, quando a gente fala da própria questão de valuation, eu fui dar uma olhada para ver como que estavam essas análises de preço, e é claro que cada um pode fazer um valuation diferente, né? Porque eu posso aplicar algumas métricas diferentes, eu posso entender um crescimento diferente para a Netflix para os próximos períodos, com um prêmio de risco diferente, mas o que a gente tem? A média das análises que traz um preço justo para a Netflix é de aproximadamente 300, 305 dólares. E aí, o que a gente tá vendo agora? Ela sendo negociada a 225 dólares, o que traria um upside para ela de mais de 35%. E é claro que a gente está entendendo que tem alguns fatores de risco, e que não quer dizer que o que teoricamente estaria mais barato agora não possa ficar mais barato ainda, mas talvez para quem estava namorando já as ações quando ela estava ali há poucos dias atrás, perto de 300 e poucos dólares, agora a 200 e poucos dólares ela começa assim a ficar muito mais interessante. Então, basicamente, é isso que eu enxergo para as ações nesse momento. Eu acho que quando a gente começa a entender aí em relação a preço justo, em relação ao preço que ela está negociando hoje, eu acho que sim, pode ser uma oportunidade, principalmente pensando aí mais no longo prazo, porque ainda existem alguns fatores de risco que devem continuar pesando, tanto que ela fez ali já as previsões dela para o segundo trimestre de 2022, e ela já sabe que geralmente os segundos trimestres, né, de cada exercício acaba sendo mais fraco, tanto que ela estima inclusive uma perda de mais de 2 milhões de assinaturas já para o próximo período. Então é importante a gente ficar atento, né, que nesse curto prazo a situação não parece muito favorável para ela, mas quando a gente olha as ações ou os BDRs negociando aos preços que estão hoje, para quem talvez tem paciência e pensa um pouquinho mais no longo prazo, pode sim ser uma oportunidade, mas vamos acompanhar de perto. Qualquer coisa que aconteça, a gente traz uma atualização aqui pro canal para vocês também, beleza? Mas agora eu quero saber de vocês, me contem aqui nos comentários, vocês também ficaram tentados a olhar com um pouco mais de carinho para Netflix nesse momento, a esses preços que ela tá negociando? Me contem aqui nos comentários também. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.